Arena Alterosa. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Muito bem, Arena Alterosa no ar. Muito bom dia para você. Uma boa segunda, boa semana. Vamos falar de esporte a partir de agora aqui na tela da TV Alterosa. E no programa de hoje, tudo sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da última rodada da fase de grupos da Copa Alterosa. Já temos aí quase todos definidos para as oitavas de final da disputa. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. Quase todos. Já tivemos aí polêmica nessa rodada também de Copa Alterosa. Além disso, a estreia do Tupi na Série D do Campeonato Brasileiro acabou estreando com derrota e temos a garotada em campo, o Tupi Sub-20 pelo Campeonato Mineiro e também as categorias de base do Tupinambás em parceria com a UFJF. Então, tudo isso e muito mais. E lembrando que também no programa de hoje nós temos uma reportagem bem legal, bem interessante para mostrar para você o desafio, né, em que alguns atletas acabam se esbarrando, alguns atletas que já disputam campeonatos nacionais e internacionais com medalhas importantes e que estão sempre esbarrando na busca por patrocínio, né, naquele investimento nos atletas para que eles possam cada vez mais estarem evoluindo, né? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar para você. A gente pegou dois personagens que são bem interessantes, né? Uma menina e um menino que são novos e estão evoluindo nas artes marciais e que estão sempre aí esbarrando nesse empecilho. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você quem são, né, esses personagens na reportagem. Só que a gente começa o nosso programa, a gente falando de Campeonato Brasileiro, falando de um jogo histórico. Quem poderia imaginar, né, que na terceira rodada do Brasileirão teremos um 5-4 com viradas, empates, 9 gols e defesas espetaculares, né? Isso tudo aconteceu no jogo de ontem à noite entre Grêmio e Fluminense, o jogo que aconteceu em Porto Alegre. O jogo começou melhor para o tricolor do sul do país. Olha só, o primeiro gol da partida. O técnico Renato Gaúcho optou por um time alternativo, né? Mesmo assim, com 30 minutos de jogo, o Grêmio já vencia por 3-0. A gente está vendo o segundo gol do Everton, né? O André, o Everton e o Jean-Pierre que vai fazer o terceiro gol do Grêmio. Depois o Fluminense começa, olha só, aos 21 minutos do primeiro tempo, 3-0. Aí começa a reação do Fluminense. Aos 38, o Ione Gonzalez, né? 2 minutos depois, o Luciano vai marcar o segundo, roubar a bola do Júlio César e marcou o segundo, ou seja, o tricolor reagindo. E na volta do segundo tempo, logo aos 9 minutos, o Matheus Ferraz empatou, ó, deixou tudo igual, 3-3. Perde a conta não. E o Fluminense chegou a virar 4-3 com o Pedro em cobrança de pênalti aos 26 minutos do segundo tempo. Só que aí, aos 38, o Grêmio ainda teve força para empatar. O Kahneman, de cabeça, deixou tudo igual. E aí, aos 47, quase o último lance da partida, o salvador do tricolor das Laranjeiras, Ione Gonzalez, fez o segundo dele no jogo e decretou a vitória do Fluminense. Com o resultado, o tricolor carioca chegou à primeira vitória no Brasileirão. O time do técnico Fernando Diniz volta a campo agora no sábado, quando faz o clássico contra o Botafogo, jogo que acontece no Maracanã, sem dúvida. Essa partida aí, a mais eletrizante, a mais equilibrada, né, e com mais gols dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de outro carioca que também entrou em campo, né? Ontem, o Flamengo foi até São Paulo, enfrentar o São Paulo no Morumbi com o time mesclado, né? O time alternativo, e o time rubro-negro foi até o Morumbi e acabou tirando de lá o empate, né? Voltando para o Rio de Janeiro com um pontinho. Vamos aos gols. Aos 8 minutos de jogo, o colombiano Berrio vai abrir o placar para o Flamengo, depois do passe aí do Hugo Moura. Ele deu uma cavadinha e a bola sobrou para o Berrio, que acabou marcando o primeiro gol do jogo, gol do Flamengo, fazendo o Flamengo 1, São Paulo 0. E depois o São Paulo chega ao empate com o Tietê, né, cruzamento na área, o Hernanes cabeceia e o Tietê aproveita a sobra de canhota para deixar tudo igual, 1-1, né, de tanto aí martelar, bater na mesma tecla, o São Paulo conseguiu esse empate com o Tietê, que está de volta, né, ao futebol brasileiro. Ele que foi campeão brasileiro com o Palmeiras no ano passado, depois foi para o exterior e agora volta atuando pelo São Paulo. Com esse resultado, gente, o Flamengo foi a 4 pontos e o próximo adversário agora no Campeonato Brasileiro vai ser a Chapecoense, no domingo, jogo que acontece às 11 da manhã. Só que antes, o Flamengo tem jogo decisivo pela Copa Libertadores. O time rubro-negro viaja hoje para o Uruguai e na quarta-feira
vai encarar o Peñarol pela rodada de fase de grupos. O time do técnico Abel Braga ainda precisa de pelo menos um empate para garantir a classificação, né, sem depender aí de outros resultados. Outro carioca que entrou em campo, né, e também ficou nesse empate foi o Vasco da Gama. Esse jogo aconteceu, gente, lá na Arena Amazonas, né? Levou mais de 20 mil pessoas. Alguns clubes cariocas ainda lançam essa estratégia, né? Sabe que esse jogo na Arena Amazonas, por exemplo, tem muito apelo do público, né, por clubes cariocas, então dá mais renda, o estádio fica mais cheio, e foi isso que o Vasco fez. Mesmo jogando lá, tinha o mando de campo, né, e acabou saindo de lá com um empate em 1-1 com o Corinthians. Né, gol marcado pelo Matheus Vital aos 17 minutos do primeiro tempo. Ele que já vestiu, né, a camisa Cruz Maltina, acabou marcando o primeiro gol do Corinthians, fazendo 1-0. E depois o Max Lopes, de pênalti, deixou tudo igual, 1-1, na resultado que é importante para o Vasco da Gama, né, esse empate aí em 1-1, pela circunstância, né? Começou mal o Campeonato Brasileiro, né, e agora enfrentando o Corinthians, que é uma das potências aí do Brasileirão, então o empate não tem nada ruim, né, com esse resultado. Lembrando, gente, no final de semana, o Vasco vai enfrentar o Santos, né, na Vila Belmiro. Já o Corinthians vai enfrentar o Grêmio, joga em São Paulo. Vamos agora para Minas Gerais, sabe por quê? Aqui em Minas o Cruzeiro chegou à segunda vitória consecutiva e subiu na tabela. O time celeste conseguiu abrir o placar com o zagueiro Dedé. Vamos aos gols, põe para a gente aí para a gente ver. Rede balançando, Dedé de cabeça aos 4 minutos do segundo tempo, fazendo o Cruzeiro 1-0 no Goiás, que chegou ao empate com o Michael. Tá vendo aí jogada pela direita, o cruzamento na área, chute de primeira, a bola sobra ali para o Michael, camisa 11, atacante do Goiás, deixar tudo igual, gol marcado aos 3 minutos da segunda etapa. E aí, gente, depois o Rodriguinho, esse cruzamento do Egídio, ó, na cabeça do Rodriguinho, para dar a vitória para o Cabuloso. E depois da vitória, o técnico Mano Menezes falou sobre o resultado, inclusive falou também sobre a pressão que a própria imprensa coloca, né? O Cruzeiro vem bem, né, nessa temporada, na temporada passada também, e aí já perguntaram se o Mano conseguiria até mesmo aplicar mais uma vez a famosa tríplice coroa que o Cruzeiro já conquistou. E o Mano respondeu o seguinte: eu acho que não tem que se dar essa obrigação para time nenhum. Você tem que ambicionar ganhar, você tem que trabalhar para vencer. É isso que nós vamos fazer aqui no Cruzeiro com a seriedade de sempre. É só olhar os resultados, né? Nós tivemos uma rodada atípica que foi a primeira, onde tivemos alguns resultados largos de placar, e agora você já começou a ver, né, a paridade, até as equipes que vieram da Série B já se ambientaram com a competição, já sentiram o grau de dificuldade, o que é uma Série A. Então, eles, na primeira parte do campeonato, quando a estrutura ainda não fizer tanta diferença, vão fazer jogos para eles bem jogados, como nós estamos vendo aqui. Bom, tá aí a resposta do Mano, né? Bem consciente. Lembrando que o Cruzeiro volta a campo agora na quarta-feira para enfrentar o Emelec em Belo Horizonte, jogo válido pela Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time mineiro volta a campo agora no domingo para enfrentar o Internacional, jogo que acontece fora de casa. E aí, vamos agora para o único time que está 100% no Brasileirão. É o Galo Doido. O Atlético Mineiro conseguiu vencer o Ceará, né, na vitória importante, jogo fora de casa, lá no Castelão. Vamos para os gols. O Ceará abriu o placar aos 24 minutos de jogo com o artilheiro Ricardo Bueno, ele que já vestiu também a camisa do Galo. Aí no primeiro tempo ainda, o Ricardo Bueno, atacante do Ceará, abrindo o placar. E depois o Natan vai empatar o jogo para o Atlético Mineiro. A gente está vendo mais uma vez o replay, o gol do Ricardo Bueno, ele cabeceia, a bola acaba desviando, né? O Hever tenta cortar, não consegue, atrapalha o Vitor. Jogada pela direita, cruzamento para trás, o Natan, quase na pequena área, deixou tudo igual aos 25 minutos do primeiro tempo. E aí, no finalzinho da partida, o Atlético Mineiro, a cobrança de escanteio, o Jair, aos 47 minutos de jogo, faz o segundo do Galo, decreta a vitória atleticana em plena Arena Castelão, né, dando a vitória para o Galo. Ceará 1, Atlético Mineiro 2. O Galo lidera o Campeonato Brasileiro até agora, né, com 9 pontos. Na próxima rodada tem jogo difícil pela frente. O time alvinegro vai receber o Palmeiras, jogo
jogo que acontece no Independência. Pessoal, uma pausa rapidinha aqui no Arena Alterosa e na volta nós vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série D, o Tupi que estreou fora de casa com derrota diante do Ercílio Luz. Temos também a garotada da base do Tupi no Campeonato Mineiro, a garotada também do Tupinambás em parceria com o FJF e a reportagem dos atletas de artes marciais que estão aí em busca de patrocínio. O intervalo é rapidinho e daqui a pouco eu volto mostrando isso tudo aí para você. Estão abertas as inscrições para o 49º Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil. Compositores e intérpretes de todo o país podem participar. Concorra a R$230 mil em prêmios e ao troféu Lamartine Pau. Inscreva-se pelo site festivalnacionaldacanção.com.br. Apoio TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Se você quer qualidade, facilidade de financiamento e ótima localização, você quer Resato. São várias opções em 2 e 3 quartos com suíte e excelentes coberturas, com a confiança de quem já construiu e entregou mais de 6.500 unidades. Ah, e conheça o lançamento do Independência Residenciais, em São Mateus. O maior empreendimento da história Resato. Venha e faça a sua melhor escolha. A palestra que já impactou milhares de vendedores no Brasil. 15 de maio em Juiz de Fora. Aprenda como bombar suas vendas com Ricardo Jordão. Garanta já o seu lugar. Vagas limitadas. Dia 15 de maio, vou estar aí. Se você não tiver, cara, sei lá quando eu volto, hein? Falou? Abraço. Últimos ingressos à venda. Garanta já o seu. Realização Fernando Cunha. Apoio TV Alterosa. Pessoal, tô passando aqui para lembrar vocês que a gente tem um encontro sexta-feira no Alterosa em Alerta primeira edição. E essa semana o programa tá especial. Domingo é Dia das Mães e a gente vai fazer um almoço especialmente para elas. Quer saber o que é? Te encontro lá. Dicas do chefe. Oferecimento IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. Pessoal, já estamos de volta com a Arena Alterosa e eu volto falando para você de Copa Alterosa agora. Queria primeiro mostrar os resultados dessa última rodada. Pode colocar aqui para mim, por favor. Essa última rodada, gente, ela é a última rodada da fase de grupo, tá bom? Ou seja, tá valendo, né, a vaga para a classificação para as oitavas de final. Vamos aos resultados aqui. Não se espante com o resultado dessa tabela, por favor. No sábado, o ADF enfrentou o Clube Atlético Mojardinense e venceu pelo placar de 2-0. O Edcar também jogou em Juiz de Fora, venceu o Champions de Rio Pomba por 2-0. O Rochedo jogou em Rochedo de Minas e venceu o NEC pelo placar de 3-0. Vamos agora aos jogos do domingo, dia 5, ó. O Trintões jogou em Belmiro Braga, né? Jogou em casa, enfrentou a seleção de Matheus Barbosa e venceu pelo placar de 7-1. A Associação Atlética Lima Duarte venceu a seleção de Olaria por 2-1. O Maripaense foi derrotado em casa para o Twister pelo placar de 3-2. E o 15 de novembro venceu o Santo Antônio de Santos Dumont, jogo que aconteceu lá em Rio Novo pelo placar de 2-1. E agora, esse último resultado aqui, não é erro de digitação, ninguém errou na hora de confeccionar a tabela, é isso mesmo que você está vendo. O Moreira, de Juiz de Fora, venceu o Vargem Grande pelo placar de 20-0. E aí, depois eu vou explicar para você agora o porquê desse resultado. A gente vai agora mostrar as tabelas, os grupos, né? Como que ficaram a classificação, os resultados, o número de pontuação e saldo de gol também para definição das oitavas de final. Vamos lá. A gente começa pelo grupo do Rochedo. O Rochedo, líder com 13 pontos, classificou. O Twister em segundo lugar com 12, também classificado. O NEC é o terceiro com 10 e o Maripaense não somou ponto na competição. O outro grupo, 15 de novembro, tem 16 pontos, líder, e o Santo Antônio de Santos Dumont na sequência com 12 classificados. Depois vem o Edcar e o Champion. O Edcar com 7 e o Champion com 0. Vamos agora para o terceiro grupo. Prestem bastante atenção nesse grupo. Vou te explicar o porquê daquele 20-0, pelo menos tudo leva a entender, né? Matias Barbosa classificou em primeiro com 12.
O Moreira, em segundo lugar, que aplicou a goleada pelo placar de 20-0, ela está com saldo positivo de 19 gols, né? Está em segundo lugar com 10 pontos, também classificou. Depois, gente, terceiro, Trintões com 10 e o quarto, o Vargem Grande, que tomou a goleada de 20 com 3 pontos. E aí é o seguinte, esse grupo ele está sob avaliação do Departamento Jurídico da Associação de Árbitros de Juiz de Fora, que é a associação que organiza a Copa Alterosa. Por quê? O Vargem Grande, que está aqui em quarto lugar, que você está vendo, se ele perdesse, né, principalmente com um número elevado de gols como foi, ele eliminaria o seu rival, que é da mesma cidade, que é o Trintões, de Belmiro Braga. Né? E aí, o time de Trintões jogou na parte da manhã, né, venceu o Matias Barbosa pelo placar de 7-1 e se garantiria, né, matematicamente na outra fase, porque o Moreira ainda ia jogar na parte da tarde. E aí o Trintões venceu por 7. O Vargem Grande veio até Juiz de Fora enfrentar o Moreira e aí perdeu de 20-0, ou seja, eliminou o rival Trintões. E aí é o seguinte, né, gente? Eu acho que vale o bom senso, né, a ética, a dignidade da equipe que está disputando a competição. Lógico que você pegar o regulamento, evita você tomar uma goleada assim? Não. Não tem nada no regulamento que te impede de tomar uma goleada. Só que o jogo foi filmado, tem as imagens, né? E aí, como eu já disse, o Departamento Jurídico está analisando isso tudo. Se realmente o jogo foi entregue, né, como resultado, para quem não acompanhou o jogo, chega a essa conclusão, né, perder pelo placar de 20-0 e eliminar o seu maior rival. Então, esse grupo aqui ainda está sob análise, a associação ainda não chegou a uma conclusão, a gente está aguardando para poder dar a resposta e ver o que de fato, né, vai ser definido. Lembrando que esse jogo aqui de Matias Barbosa também, com o Trintões, também está em análise. O jogo não chegou a terminar nos seus 90 minutos de jogo normais, né, de uma partida de futebol, não. Os jogadores de Matias Barbosa caíram, voltaram para o segundo tempo com 8, e lembrando que essa combinação de resultado, por enquanto, né, dá classificação para Matias e Moreira, mas ainda não tem nada definido nesse grupo. Vamos pular, vamos para o outro grupo agora, o último, ó. ADF está classificado com 13 pontos, a Associação Atlética Número do Arte também passou com 10, e aí depois o Bom Jardinense acabou ficando de fora com 9, e o Olaria também com 3 pontos. Por enquanto, é isso aí que rolou na Copa Alterosa, e a gente vai atualizando você nas redes sociais, aí no Facebook da Arena Alterosa, sobre o desenrolar do Grupo C da Copa Alterosa, tá bom? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de Campeonato Mineiro Sub-20. Quem se deu bem no final de semana foi a garotada do Galo Carijó, que chegou à terceira vitória seguida no Campeonato Mineiro da categoria. O time vinegro foi até Pouso Alegre enfrentar o time da casa e abriu o placar com o atacante Washington, gol marcado de pênalti. Bola para o lado, goleiro para o outro, gol convertido, Tupi 1-0. Depois o Pouso Alegre chega ao empate com João Mateus, você está vendo aí o gol de empate, mas o Tupi pulou na frente de novo no primeiro tempo, ainda com o Washington marcando o segundo dele no jogo, o segundo do Tupi. Na volta para a segunda etapa, a gente está vendo o terceiro gol do Galo Carijó. O Sid Clay marcou o terceiro para o Galo. E aos 40 minutos, o time de Pouso Alegre conseguiu descontar com Andrei. Placar final, Tupi 3, Pouso Alegre 2. Vitória importante, né, do Tupi fora de casa. Lembrando que o time de Juiz de Fora está na 9ª colocação com 9 pontos e volta a campo agora no sábado. Joga em casa em Juiz de Fora e recebe o Boston City pelo Campeonato Mineiro. Pode voltar para mim que a gente vai falar do rival agora. Tupinambás estreou com vitória, né, no final de semana com as equipes sub-15 e sub-17. Jogo válido pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. Os pequenos alvirrubros enfrentaram aí as equipes do Guarani de Divinópolis no sábado pela manhã no Marelene. E aí as duas categorias se deram bem. Às 9 da manhã o sub-15 foi a primeira a entrar em campo e venceu pelo placar de 3-1. Em segundo, em seguida, né, a equipe do sub-17 venceu o Guarani também pelo placar de 2-0, né? Lembrando que esse time do Tupinambás, ele é fruto de uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, né, para tentarem juntos aí conquistar o acesso à primeira divisão, à elite do Campeonato Mineiro. Isso porque, gente, o regulamento prevê que a soma das campanhas do sub-15 e sub-17 vão determinar o lugar na final da competição. Tá bom? Vamos agora falar de um outro resultado importante que envolve um time da nossa região. O Nacional de Muriaé estava brigando pela elite do Campeonato Mineiro. Foi até 7 Lagoas enfrentar o Coimbra, sonhando, né, com essa classificação, com o acesso. Só que aí um empate sem gols contra o Coimbra na tarde de ontem
favoreceu o time da casa, que subiu para a primeira divisão e foi a final do módulo 2. Na partida que vale aí a taça da divisão, o Coimbra vai encarar o Uberlândia, que venceu o Serranense. Com menos de uma década de existência, o Coimbra já conquista aí o segundo acesso consecutivo e vai jogar a primeira divisão em 2020. Continuamos ainda na nossa região. O Tupi estreou na Série D do Campeonato Brasileiro com derrota. Foi até Santa Catarina e acabou perdendo para o Hercílio Luz pelo placar de 2-1. Vamos ver os gols? Esse jogo que rolou aí às 4 da tarde de ontem no estádio Aníbal Costa. Aos 24 minutos, o Juliano vai abrir o placar. Jogada pelo meio de campo, o Juliano passa ali pela esquerda, recebe a bola, faz o corta-luz e aí bate com a perna direita, abrindo o placar. Depois, o Mateuzinho, 12 minutos depois, vai marcar o segundo do Hercílio Luz. Ó, jogada ainda no campo de defesa, né, do Hercílio Luz, pegando jogadores Tupi de surpresa, bola longa lançada aí na grande área. O Mateuzinho vai aproveitar para marcar o segundo do Tubarão, fazendo 2-0 Hercílio Luz. E aí no segundo tempo, aos 40 minutos, o Hugo, é isso mesmo, gente? O Hugo, que diminuiu para o Tupi, o Hugo fez o gol do Tupi. A gente está vendo aí a jogada que originou o pênalti para o Galo Carijó, dentro da grande área. O jogador do Tupi vai ser derrubado, o árbitro estava pertinho, marcou, e o Hugo na cobrança vai converter. Ruim, né? Estrear com derrota, fora de casa, mas não deixa de ser um resultado normal, né? A gente vai ver o gol do Hugo. Enquanto vai passar o gol do Hugo, eu vou atualizar você sobre o que vai acontecer agora. No outro jogo, né, o Itaboraí e Novo Horizontino ficaram no empate em 1-1. Na próxima rodada, o Tupi vai jogar em casa, né, joga sábado às 4 da tarde no Marilênio e vai receber o Itaboraí do Rio de Janeiro. Já o Hercílio Luz joga na sexta-feira contra o Novo Horizontino. Pessoal, uma reportagem bem legal para você agora. Vamos mostrar 2 atletas de artes marciais de Juiz de Fora, que já têm medalhas importantes a nível nacional e internacional, mas que estão sempre esbarrando naquele empecilho, que é o patrocínio, que é o investimento no atleta. Vamos acompanhar essa história. O sucesso no esporte reserva caminhos difíceis. Mesmo os atletas que hoje estão no topo, antes tiveram trajetórias complicadas para chegar no lugar mais alto do pódio. A ajuda de outras pessoas nesse percurso é fundamental e o patrocínio é uma busca constante. Mas se para atletas de nível olímpico já é difícil, imagine só para quem está começando. É o caso do Nicolas. O garoto tem 14 anos e é faixa amarela de jiu-jitsu. Ele pretende seguir na carreira do MMA. Foi meu incentivo do meu pai para me ter entrado. Porque eu sempre sofria bullying na escola. Aí, por causa disso, meu pai sempre procurou uma academia para me levar e acabou achando um professor que ensinava karatê. Qual modalidade você já fez? Karatê, o Kung Fu e Muay Thai e Jiu-Jitsu. E aí, quando que você percebeu que você queria fazer MMA? Desde quando eu entrei no Jiu-Jitsu. Porque eu via sempre na televisão os atletas competindo no MMA. Sempre deu vontade de competir também. Nicolas já acumula o título de campeão sul-americano, vice-brasileiro e mundial. No MMA, ele venceu uma luta contra um adversário mais velho no evento W-Force. Vendo o talento do filho, o seu Alípio investe na carreira do garoto. Mas nem todo mundo vê vantagem em fazer o mesmo. Eu me chamo de patrocínio, né? Porque a dificuldade que a gente está encontrando de patrocinar, né? Para poder participar de mais lutas, né? Isso é caro o custo. E a gente põe os filhos como prioridade, né? Então eu participava de corrida, para eu parar de correr, para economizar, para poder investir. Porque as viagens de custo de luta é muito caro. A maioria das lutas é no Rio de Janeiro. Então, acaba saindo muito caro, né? Quem tem vida e objetivos parecidos é a Celina Santos. A jovem de 19 anos luta jiu-jitsu e muay thai há alguns anos, mas começou a competir em 2018. Com a repercussão nas competições, ela decidiu investir na carreira. Em um ano já acumula alguns títulos importantes, entre eles o primeiro lugar no Brasília International Open.
Ela também é campeã brasileira e campeã do Pan-Americano. O objetivo da atleta é lutar MMA. O foco é o MMA. Então, eu comecei no Muay Thai, vim para o Jiu-Jitsu, então, e é o conjunto dessas duas lutas e é o foco. Então, me ajude aí. Eu preciso, sim. É muito importante o incentivo, o apoio, assim, um patrocínio para ajudar. E eu vou dizer que eu sou muito esforçada, eu treino muito, então estou conseguindo meu espaço. As parcerias fornecem suplementos, kimonos e produtos em troca de divulgação. Eu tenho mais parceiros, mas assim, eu digo mais produto do que financeiro. Então, assim, eles me dão um produto e eu tenho que fazer as divulgações na internet, rede social. Mas, assim, a dificuldade mesmo que eu preciso é a financeira, porque eu preciso estar lutando os campeonatos importantes para mim ter um retorno, uma visibilidade maior e, assim, conseguir mais. Por enquanto, os custos de inscrições em campeonatos, passagens e alimentação saem do bolso dela. Mas a Celina precisa de mais. Para realizar o sonho dela, além de dedicação, ela também precisa de ajuda. Bom atleta, igual eu te falei, precisa de um bom preparo. Então, você precisa de um fisioterapeuta, porque são muitas lesões que a gente causa assim, durante o treino. Precisa de uma nutricionista, porque tem a perca de peso, então a gente tem essa possibilidade de perder peso, então a gente precisa ter uma alimentação boa, um bom educador físico, porque a gente também precisa fortalecer a musculatura, assim, e é basicamente isso, que é uns custos, assim, que você precisa pedir para os amigos para te ajudarem, né? Isso, eu preciso pedir para os meus amigos, porque não é fácil, né, um atleta assim conseguir conciliar tudo isso, esses gastos todos. Então a gente apela, né, para os empresários que puderem valorizar os atletas novos de outras modalidades olímpicas, né? Tem tantos atletas aí que estão precisando de patrocínio, que seria muito bom se o empresariado pudesse ajudar, né? Bom, parabéns, Celina, parabéns, Nicolas, pelo trabalho de vocês e que as portas se abram, né, para vocês, que essa preocupação deixe de existir, né, e que o investimento real venha para vocês, para que vocês possam cada vez mais se despontarem aí nas modalidades, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Pessoal, o Arena Alterosa vai ficando por aqui, me despeço, mandando um abraço lá para Lima Duarte, pessoal que está acompanhando a gente, abraço para o PC, obrigado pela audiência. E lembrando que a gente se encontra na quinta-feira, a partir das 11 da manhã, na sequência, vem chegando o Alterosa em Alerta, da primeira edição. Boa segunda, boa semana e até quinta. Tchau, tchau. Arena Alterosa. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Vou caminhando nesse arco-íris e percebendo e vendo que Minas é meu lugar. Tem pão de queijo feitinho na roça, goiabada, rapadura e broa de fubá. Esse aqui é o meu lugar, se você duvida vem cá pra você ver. Maria Fumaça já cantou de lá, tá te convidando pra Minas conhecer. Vem cá, vem ver o que Minas tem de bom pra você. Tem cachoeira, tem feira hippie, tem pinga da boa também. Estrada real tem, obra genial tem, o mestre Aleijadinho também. Tem o Congado tem, centro de Umbanda tem, igreja do Rosário também. Eu que vivo aqui te busco aí de trem, pra viver Minas Gerais também. Se você quiser é só ter muita fé ou axé, e que Deus Oxalá digam amém. Pro mundo inteiro eu peço muita paz, e pra Minas Gerais também. Chegou a hora de encontrar um novo lar? A família cresceu e precisa de mais espaço. Ou, que tal investir em imóveis? Acesse lugarcerto.com.br
e descubra mais de 200 mil ofertas para você